Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Kalel e esse é o nosso dia 109 de leitura bíblica consecutivo. Para 365 dias a gente poder finalizar e completar toda a leitura da Bíblia. Muito obrigado pela sua presença. Pode se sentar conosco para ler a leitura de hoje, que a gente vai fazer através de 1 Reis, do capítulo 18 até o capítulo 20. Te convido a pegar a sua água, o seu chá, o seu café e bora para a nossa leitura de hoje. Antes da gente começar a leitura, a gente faz a pequena recapitulação do dia anterior, no qual a gente viu a sucessão dos reis, que era a maioria ímpia, alguns reis parcialmente fiéis na tribo de Judá, o surgimento do profeta Elias, o anúncio da seca, o sustento sobrenatural de Elias, os milagres com a viúva e a ressurreição do filho dela. Vamos começar então no capítulo 18 de hoje. Elias e os profetas de Baal. Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor disse a Elias: vá apresentar-se ao rei Acabe, pois eu vou mandar chover. Então Elias saiu para apresentar a Acabe. A falta de alimentos era muito grande em Samaria, por isso Acabe mandou chamar Obadias, o administrador do palácio. Obadias era um fiel adorador do Senhor Deus, e quando Jezabel estava matando os profetas do Senhor, Obadias escondeu 100 profetas em 2 grupos de 50 em cavernas e providenciou comida e água para eles. Acabe disse a Obadias: vamos dar uma olhada em todas as fontes e em todos os leitos dos riachos da nossa terra, a fim de ver se achamos capim suficiente para conservar vivos os cavalos e as mulas. Pois pode ser que a gente não tenha de matar os nossos animais. Eles combinaram que parte da região cada um devia examinar e saíram cada um para o seu lado. Obadias estava no caminho quando de repente se encontrou com Elias e reconheceu Elias e se ajoelhou diante dele. Encostou o rosto no chão e perguntou: é o Senhor mesmo? É o meu senhor Elias? Sim, eu sou Elias, respondeu o profeta. Vai dizer ao seu patrão, o rei, que eu estou aqui. Mas Obadias disse: o que foi que eu fiz para o Senhor querer me pôr em perigo de ser morto pelo rei Acabe? Juro pelo Deus vivo, o Senhor, que o rei mandou procurá-lo em todos os países da terra. Sempre que um rei mandava dizer que o Senhor não estava no país dele, Acabe pedia a esse rei que jurasse que não havia sido possível encontrá-lo. E agora o Senhor quer que eu vá lhe dizer que está aqui. Pode ser que logo que eu sair daqui, o Espírito do Senhor o leve para algum lugar desconhecido. Aí quando eu contar a Acabe que o Senhor está aqui e ele não puder encontrá-lo, ele me matará. Lembre que desde menino eu tenho sido fiel adorador de Deus o Senhor. Por acaso não lhe contaram que quando Jezabel estava matando os profetas de Deus, eu escondi 100 deles em cavernas em 2 grupos de 50 e providenciei comida e água para eles? Como é que então que agora o Senhor está me mandando ir dizer ao rei que o Senhor está aqui, ele vai me matar? Elias respondeu: pelo Senhor Todo-Poderoso a quem sirvo, eu prometo que hoje vou me apresentar ao rei. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou o que havia acontecido. Aí Acabe saiu para encontrar-se com Elias. Quando viu o profeta, Acabe disse: então é você que está aí? Você, o maior criador de problemas de Israel? Não sou eu o criador de problemas para o povo de Israel, respondeu Elias. Você e o seu pai é que são criadores de problemas, pois abandonaram os mandamentos do Senhor Deus e adoraram as imagens de Baal. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vai encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas da deusa Será, que são sustentados pela rainha Jezabel. Então Acabe mandou chamar todos os israelitas e os profetas de Baal para se reunirem no Monte Carmelo. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvida sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor, mas se Deus é Baal, adorem Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Então Elias disse: de todos os profetas de Deus, o Senhor eu fui o único que sobrou, mas os profetas de Baal são 450. Agora tragam 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com um outro touro. E aí os profetas de Baal vão orar ao seu Deus e eu orarei ao Senhor. O Deus que responder mandando fogo, este que é Deus. E todo o povo respondeu: está bem assim. Então Elias disse aos profetas de Baal: já que vocês são tantos, peguem um touro e preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram o touro que havia sido trazido para eles e o prepararam e oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que havia sido feito, porém não houve resposta. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Ele dizia: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro. Talvez ele tenha viajado ou talvez esteja dormindo. E vocês terão de acordá-lo.
Aí os profetas oraram mais alto e começaram a se cortar com facas e punhais, conforme costumes deles, até que o sangue começou a correr. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e gritar até a hora do sacrifício da tarde, porém não se ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo: cheguem para mim mais perto. Todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus que estava derrubado. Ele pegou as 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Com essas pedras, Elias construiu o altar para a adoração do Senhor. Depois cavou em volta uma valeta em que cabiam mais ou menos 12 litros de água. Em seguida, colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e o pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. Eles fizeram o que Elias estava mandando e ele disse: faça de novo. E eles fizeram. Faça pela terceira vez, disse Elias, e eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou o teu servo, e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e está trazendo este povo de volta para ti. Então o Senhor mandou fogo, e o fogo queimou o sacrifício, a lenha, as pedras, a terra, e ainda secou a água que estava na valeta. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Elias ordenou: prendam os profetas de Baal, não deixem escapar nenhum. Todos esses profetas e Elias fez com que descessem até o riacho de Quizon e ali os matou. O fim da seca. Então Elias disse ao rei Acabe: vá comer, pois eu já estou ouvindo o barulho de muita chuva. Enquanto Acabe foi comer, Elias subiu até o monte do Carmelo e ali se inclinou até o chão, pôs a cabeça entre os joelhos e disse ao seu ajudante: vai e olhe para o lado do mar. O ajudante foi e voltou dizendo: não vi nada. 7 vezes Elias mandou que ele fosse olhar. Na 7ª vez ele voltou e disse: eu vi subindo do mar uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Então Elias mandou: vá aonde está o rei Acabe e lhe diga que apronte o carro e volte para casa, senão a chuva não vai deixar. Então, pouco tempo, o céu se cobriu de nuvens escuras, o vento começou a soprar e uma chuva pesada começou a cair. Acabe entrou no seu carro e partiu de volta para Jezreel. O poder do Senhor Deus veio sobre Elias, ele apertou seu cinto e correu na frente de Acabe todo o caminho até Jezreel. Olha que capítulo impressionante. Uma das coisas que a gente vai ver é verdadeiramente acontecendo uma resposta de Deus em meio a toda aquela idolatria, em meio a toda aquela situação. E essa é a primeira coisa que a gente vai perceber aqui, que Deus ele começa a responder os seus profetas para que o povo possa retornar para o Senhor. Do versículo 20 ao versículo 24, a gente vai ver que Elias estava cercado por profetas do outro time por todos os lados, mas ainda assim foi o único que teve a resposta, porque mesmo sozinho, quando estamos do lado da verdade, sempre somos os mais numerosos e aqueles que estão em maioria. A verdade da palavra de Deus vai nos pedir um posicionamento semelhante em meio ao mundo perdido. Será que nós estamos fazendo como Elias e nos posicionando contra a maré, esperando uma resposta vinda de Deus que vai manifestar a verdade? No versículo 30, a gente vai ver que Elias preparou o altar com as 12 pedras, representando cada um dos filhos de Jacó. E isso, na verdade, era para fazer o povo se lembrar da identidade deles. Quando Elias estava preparando o altar de adoração que os idólatras haviam derrubado, Elias chamou o povo para prestar atenção, porque ele estava restaurando a identidade do povo e não dos ídolos. Deus quer que nós nos restauremos, que a gente restaure as pessoas à nossa volta e não venha condenar elas. Elias poderia ter matado todos com o fogo do céu, mas a vontade de Deus era trazer o coração do povo de volta para si. Precisamos ter o mesmo pensamento e espírito de Elias, um espírito de restauração e não de condenação. Do versículo 33 ao 36, a gente vai ver que o sacrifício ele foi totalmente encharcado por água. Isso é muito engraçado a gente pensar, né? À primeira vista, parece que Elias está mostrando que mesmo debaixo d'água o fogo iria queimar. Mas se prestarmos atenção no contexto que isso é feito, em meio a 3 anos de seca, a água era o insumo mais caro daquele sacrifício. A água geralmente é tanto um símbolo utilizado para purificação quanto serve para simbolizar a palavra de Deus.
Efésios 5, 26 vai falar, purificando com a lavagem da água pela palavra. E João 15, 3, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Uma coisa muito interessante é que Elias falava o seguinte no verso 36, eu tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Olhando para essa frase e o momento do sacrifício, parece que o profeta está querendo dizer o seguinte com tudo aquilo. Deus, estamos tão secos de conhecer a tua vontade que o que mais vale de todas as coisas que vamos sacrificar aqui é aquilo que simboliza exatamente a tua palavra. Nós mal temos aqui a tua palavra, que é a tua vontade. A tua palavra nos purifica dos nossos pecados e da nossa situação toda que estamos vivendo. Aceita esse sacrifício para mudar a nossa situação. Manda a tua palavra do céu como chuva para nos lavar e nos purificar. Claro, isso não é o que o texto está falando, mas é aquilo que a gente pode simbolicamente entender que Elias está dizendo. De novo falando, não é o que o texto está falando, é uma forma da gente olhar para toda a situação e aprofundar essa situação a trazer uma didática para a gente perceber o que está acontecendo aqui. Vamos agora para o capítulo 19. 19. Elias no Monte Sinai. O rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a sua vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que fica na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto. Andando um dia inteiro, aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-te e come. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali entrou numa caverna para passar a noite e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que é que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a tua aliança, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: sai, vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa, então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: o que é que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a tua aliança, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto, que fica perto de Damasco. Chega lá, entra na cidade e unja Hazael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, como profeta, para ficar no seu lugar. As pessoas que não forem mortas por Hazael serão mortas por Jeú, e todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isso é, todos aqueles que não adoraram Deus Baal e não beijaram a sua imagem. A chamada de Eliseu. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra na frente dele iam 12 pares de bois, e ele estava arando com o último par. Elias passou por perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Elias largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixe que eu vá beijar o meu pai e minha mãe, e depois eu irei com você. Ele respondeu: está bem, pode ir, eu não estou impedido. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e os matou. Então fez fogo com a madeira e da canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Agora já estamos entrando na história onde os 2 maiores vultos do Antigo Testamento em relação a milagres, sendo profetas muito poderosos, Elias e Eliseu. Uma coisa muito engraçada que a gente vai ver aqui
é justamente que Elias e Eliseu, eles vão trabalhar no ministério profético de maravilhas e milagres de uma forma muito poderosa. E essa sucessão que está acontecendo aqui, jogando a capa, é muito legal que a gente vai ver depois que Elias vai estar jogando a capa de novo para ele, né? Como se ele tivesse nessa primeira ida jogando a capa, já simbolizando, olha, eu já estou te entregando o meu ministério, já estou te dando todo o meu poder. E quando ele pede a porção dobrada, quando ele lança a capa novamente, é como se a capa representasse uma nova porção do mesmo poder. E isso é muito interessante para nós. Mas, se atendo ao versículo 18, a gente vai perceber sobre uma síndrome do herói solitário, da parte de Elias. A gente vê uma contra-resposta de Deus para Elias, porque ele estava falando que só tinha ele restado como alguém fiel ao Senhor. E Deus retruca Elias dizendo que ainda existiam mais 7.000 que não tinham se curvado a Baal. Isso nos ensina que devemos parar de achar que somos a última bolacha do pacote, que só nós estamos fazendo alguma coisa e que só nós sofremos. E que só nós somos fiéis. Deus tem a turma dele que se posiciona com ele e nem sempre isso é à vista de todos, mas Deus conhece aqueles que são fiéis a ele. Precisamos parar de reclamar dos que não são e pedir a Deus para mostrar os que verdadeiramente são, para que a gente possa somar as nossas forças. Isso é uma coisa muito engraçada porque pode acontecer muitas vezes que a gente vá na nossa igreja local, pode ser muitas vezes que a gente ande no nosso trabalho e a gente olha e fica assim, meu Deus, parece que todo mundo aqui está vivendo uma vida que só eu estou vivendo uma vida com Deus. E isso é uma mentira. A mentira tem perna curta. Então, a gente tem que começar a perceber que existem outras pessoas além dos nossos olhos que também estão vivendo essa vida com Deus. E essa síndrome do herói solitário pode afetar qualquer um em qualquer momento da nossa jornada. Então, assim, peça, se você está se sentindo solitário, que você é o único fiel na terra, peça a Deus para Ele te mostrar os outros 7.000 que também estão andando, às vezes, ao seu redor e você nem percebe. Capítulo 20. A guerra contra a Síria. O rei Ben-Hadad da Síria reuniu todo o seu exército e, apoiado por 32 outros reis, com seus cavalos e carros, subiu e cercou a cidade de Samaria e atacou-a. Ele enviou alguns mensageiros, os quais entraram na cidade e disseram a Acabe, rei de Israel: o rei Ben-Hadad exige que o Senhor entregue a ele a sua prata, seu ouro, suas mulheres e seus filhos mais fortes. Acabe respondeu: diga a meu patrão, o rei Ben-Hadad, que eu concordo. Eu e tudo que tenho somos dele. Mais tarde os mensageiros voltaram com outro recado do Ben-Hadad. Era o seguinte: eu lhe mandei uma mensagem exigindo que você me entregasse sua prata, o ouro, as suas mulheres e seus filhos. No entanto, amanhã a essa hora eu vou mandar os meus servidores e eles vão examinar o seu palácio e as casas dos seus servidores. Eles vão tirar tudo aquilo que acharem que tem valor. Então o rei Acabe reuniu todos os líderes do país e disse: vocês estão vendo como esse homem está querendo me arruinar? Ele mandou um recado exigindo que eu entregasse as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e eu concordei. Os líderes e o povo responderam: não dê atenção a ele, não entreguem nada. Então Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad o seguinte: digam ao meu patrão, o rei, que eu concordo com tudo que ele pediu na primeira vez, porém não posso concordar com o que ele está exigindo agora. Os mensageiros foram embora e entregaram essa resposta. Ben-Hadad tornou a mandar os mensageiros e eles levaram a seguinte mensagem: que os deuses me matem se eu não arrasar Samaria com um exército tão grande que, se cada soldado levar dela um punhado de terra, a cidade vai desaparecer. O rei Acabe respondeu: digam ao rei Ben-Hadad que um verdadeiro soldado se gaba depois de uma batalha e não antes. Ben-Hadad recebeu a resposta de Acabe enquanto ele e os outros reis estavam bêbados nas suas barracas. Então deu ordem aos seus soldados para se aprontarem a fim de atacar a cidade, e eles se colocaram em posição de batalha. Enquanto isso, um profeta foi falar com Acabe, rei de Israel, e lhe disse: ó Senhor Deus, o Senhor Deus diz o seguinte: você está vendo todo esse enorme exército? Pois hoje eu darei a vitória a você. Então você ficará sabendo que eu sou o Senhor. Quem vai comandar o ataque? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: o Senhor disse que os jovens ajudantes dos administradores dos distritos é que devem fazer isso. Quem vai comandar a força principal? Perguntou o rei. O Senhor, ó rei, respondeu o profeta. Então o rei mandou chamar os ajudantes dos administradores dos distritos, que eram 232, e aí o rei convocou o exército israelita, que tinha 7.000 homens. O ataque começou ao meio-dia, quando Ben-Hadad e os seus 32 aliados estavam se embebedando nas suas barracas. Os jovens ajudantes dos administradores avançaram primeiro. Alguns espiões mandados por Ben-Hadad contaram a ele que um grupo de soldados estava saindo de Samaria, e ele ordenou: prendam vivos esses soldados, quer tenham vindo para lutar, quer tenham vindo para a paz.
Os ajudantes dos administradores atacaram primeiro, seguido pelo exército israelita, e cada um matou o homem contra que lutava. Os sírios fugiram e os israelitas os perseguiram, mas Ben-Hadad escapou a cavalo, junto com alguns soldados da cavalaria. O rei Acabe saiu, tomou os cavalos e os carros de guerra e derrotou completamente os sírios. Então o profeta foi falar com o rei Acabe e disse: volte e fortaleça o seu exército e faça planos cuidadosos, pois daqui a 1 ano o rei da Síria vai atacar de novo. O segundo ataque dos sírios. Os oficiais do rei Ben-Hadad disseram a ele: os deuses dos israelitas são deuses das montanhas. Foi por isso que os israelitas foram mais fortes do que nós, mas se lutarmos contra eles em lugares planos, seremos mais fortes do que eles. Portanto, faça o seguinte: tire os 32 reis do comando e ponha capitães no lugar dele. Depois forme um exército tão grande como aquele que o Senhor perdeu e com o mesmo número de cavalos e carros. Nós lutaremos contra os israelitas nos lugares planos e certamente seremos mais fortes do que eles. O rei Ben-Hadad concordou e seguiu o conselho deles. 1 ano depois, ele convocou os seus soldados e marchou com eles para a cidade de Afeca, a fim de atacar os israelitas. Eles haviam sido convocados e tinham recebido mantimentos. Eles marcharam contra os exércitos de Ben-Hadad e acamparam em 2 grupos, de frente para os sírios. Os israelitas pareciam 2 pequenos rebanhos de cabras comparados com os sírios, que estavam espalhados por todo o campo. Um profeta foi falar com o rei Acabe e disse: o que o Senhor Deus diz é o seguinte: os sírios dizem que eu sou um Deus das montanhas e não dos lugares planos. Por isso eu vou dar a você a vitória sobre o enorme exército sírio, e assim você e o seu povo ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Durante 7 dias os sírios e os israelitas ficaram acampados de frente uns para os outros. No 7º dia começou a batalha e os israelitas num só dia mataram 100.000 sírios. O resto fugiu e entrou na cidade de Afeca, e as muralhas da cidade caíram em cima de 27.000 deles. Ben-Hadad também fugiu e entrou na cidade e se escondeu no quarto dos fundos de uma casa. Então seus oficiais lhe disseram: nós ouvimos dizer que os reis israelitas são bondosos, por isso vamos falar com o rei de Israel. Vestiremos roupas feitas de pano grosseiro e amarraremos cordas no pescoço. Talvez assim ele não nos mate. Então eles amarraram roupas feitas de pano grosseiro na cintura e cordas no pescoço e foram falar com Acabe. Eles disseram: o seu escravo Ben-Hadad pede que o Senhor não mande matá-lo. Acabe respondeu: então ele ainda está vivo? Ele é como se fosse meu irmão. Os oficiais de Ben-Hadad estavam esperando por um bom sinal, e quando Acabe falou em irmão, aproveitaram logo essa palavra e disseram: sim, senhor, Ben-Hadad, seu irmão. Tragam Ben-Hadad aqui para mim, ordenou Acabe. Quando Ben-Hadad chegou, Acabe o convidou para subir no carro com ele. E Ben-Hadad lhe disse: eu vou devolver a você as cidades que meu pai tomou do seu, e além disso, poderá pôr um centro comercial em Damasco, como meu pai fez na cidade de Samaria. Acabe respondeu: se fizermos esse acordo, eu deixarei que você fique livre. Então Acabe fez o acordo com ele e deixou ele ir embora. Um profeta condena Acabe. Por ordem do Senhor Deus, um homem dos grupos dos profetas pediu a um dos seus companheiros que lhe desse um soco, mas o outro não quis bater nele, e por isso o profeta disse: você desobedeceu a ordem do Senhor, por isso logo que você sair de perto de mim, um leão vai matá-lo. E logo que o homem saiu, um leão veio e o matou. Então aquele mesmo profeta foi falar com outro homem e disse: dê um soco em mim. E ele deu um soco e o feriu. Então o profeta enrolou um pano no rosto para se disfarçar e foi ficar na beira do caminho, esperando que o rei de Israel passasse por ali. Quando o rei ia passando, o profeta o chamou com um grito e disse: eu estava lutando na batalha quando um soldado me trouxe um inimigo que havia sido preso e disse: tome conta deste homem, se ele escapar você pagará com a vida ou então pagará uma multa de 35 quilos de prata. Mas eu fiquei ocupado com outras coisas e um homem escapou. O rei respondeu: esse é o seu castigo, foi você mesmo quem deu a sentença. Aí o profeta arrancou depressa o pano do rosto e o rei Acabe reconheceu que era um dos profetas. Então disse ao rei: esta é a palavra de Deus, o Senhor. Você deixou que escapasse o homem que eu havia ordenado que fosse morto. Portanto, você pagará com isso, com a vida, e o seu povo será destruído em lugar do povo dele. Então o rei voltou aborrecido e com raiva para sua casa em Samaria. William MacDonald, no seu comentário bíblico popular, no versículo 37-43, ele vai falar o seguinte: o profeta encontrou outro homem que lhe obedeceu e esmorrou e o feriu. Então se foi o profeta disfarçado com uma venda sobre os olhos e esperou pelo rei Acabe. Quando este passou por ele, o profeta lhe disse que estivera na batalha e tinha sido encarregado de vigiar um prisioneiro. Fora advertido de que se o prisioneiro fugisse, o guarda teria de pagar com a própria vida e entregar a quantia exorbitante de 1 talento de prata. O profeta disfarçado relatou que, enquanto estava ocupado com outras coisas, seu prisioneiro escapara. O parecer foi
O parecer do rei foi rigoroso. O castigo estipulado inicialmente deve ser executado. O profeta o prendeu na armadilha que havia preparado, removeu a venda e revelou sua verdadeira identidade, a Acabe. O rei havia capturado o inimigo, Ben-Hadad, e a obediência do Senhor exigia que o monarca sírio fosse executado por sua desobediência. Acabe seria morto. Nós vemos que o significado dessa parábola, que a gente acabou de ver, Acabe tinha uma tarefa a realizar por ordem de Deus e enquanto se ocupava com centenas de outros afazeres, deixou de cumprir a sua missão. Uma revelação e tanto de motivos e métodos perpétuos para o fracasso. Deus nos incumbe de uma única responsabilidade, uma tarefa definida e essencial que devemos realizar. Começamos a desempenhá-la cheios de boas intenções, mas outras coisas, não necessariamente erradas em si mesmos, nos distraem, ocupando-nos daquilo a quem fomos inicialmente chamados. Assim como o rei Davi fizera no passado, Acabe condenou a si mesmo com as suas próprias palavras, mas ao contrário de Davi não se arrependeu, ficou desgostoso e indignado e foi-se amoar no palácio. Em vez de pedir misericórdia ao Senhor, ele continuou a incitar a ira do Senhor, como os capítulos restantes deixam claro. Essa foi a nossa leitura de hoje e algumas reflexões a respeito do que a gente viu até agora, né? 2 Coríntios, do capítulo 5, 18 ao 19, vai falar o seguinte: Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Precisamos ser, aonde quer que nós formos, ministros da reconciliação com Deus, assim como Elias foi. Já existem muitos críticos e muitas pessoas para julgar umas às outras, mas poucas para fazer como Elias nos mostrou como deve ser feito, revelando a verdadeira identidade das pessoas diante de Deus. Às vezes precisamos também parar de reclamar para ver os outros 7.000 que estão fazendo alguma coisa e que são verdadeiramente fiéis ao Senhor e que estão à nossa volta. Outra coisa também que a gente pode perceber é que precisamos manter sempre o foco nas palavras e ordens do Senhor, porque é muito fácil perdermos o objetivo que Deus nos deu no meio do processo. Essa foi a nossa leitura de hoje, essas foram as nossas lições e reflexões. Muito obrigado pela sua presença, te espero aqui amanhã, que esse projeto tenha abençoado demais a tua vida até agora e que nós até o final do ano possamos ser ainda mais abençoados com a palavra de Deus. Deus abençoe e eu te encontro aqui amanhã. Até mais.